E hoje, véspera de Natal, né? Quarta-feira, daqui a pouco é Natal, né? Da meia-noite em diante, né, Lorão? Exatamente, Papai Noel tá chegando. Tá chegando. Nas chaminés, né? Se preparem. Já deixaram tudo certinho lá, esperando o Papai Noel? Então, se não deixou, eu acho que ele vai passar reto. Deixa a bolsinha lá, né, para esperar o Papai Noel. E hoje, nosso 18º, estamos resistindo aí, Lorão. Estamos aguentando firme, né? E olha só quem está aqui conosco hoje, um casal super especial, nossos amigos de coração. Ele já foi prefeito, foi deputado federal, está aí liderando a nível Brasil, um casal assim que nós amamos muito. Ele faz umas surpresas para nós, se não é ela, dá uma segurada, olha, né? Quem está conosco aqui hoje, Ariel, Nilson Leitão, que foi prefeito de Sinop, foi nosso deputado federal aqui no estado de Mato Grosso, e a Renata, que foi também nossa primeira-dama e hoje está advogando. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco hoje, e hoje nós vamos aprender muito com eles, né, Lorão? Com certeza, um bate-papo extremamente bacana, é a palavra que a gente usa aqui. São duas personalidades que a gente conhece já há longo tempo, e o bom da política, né, Juscelia, é isso, ela nos aproxima de pessoas boas, mas também nos dá a oportunidade de ficarmos distante dos crápulas, assim dizendo, né? Às vezes a gente fica um pouco decepcionado, e o que nos mostra a verdadeira essência da política é quando nós estamos fora dos cargos e a gente permanece amigos do Nilson Leitão e da Renata. E eu nunca tive vergonha, Nilson, de dizer que você é meu líder político, independentemente de você estar em cargos ou não, pela oportunidade que você me deu lá em 2012 para ir ao PSDB e ter aí uma chance de ser candidato a prefeito, e fomos eleitos. E você nunca nos abandonou. E na medida do possível, eu também nunca lhe abandonei, mesmo estando fora de cargos políticos, né? Certa vez com o Mauro Mendes, falei, eu vou te apoiar, Mauro, para governo, a tua reeleição. Só preciso conversar com o meu líder. Ele falou, mas quem que é o seu líder? Eu já estava prefeito, né? Nilson Leitão. Ele falou, mas o Nilson nem cargo mais tem. Eu falei, mas ele é meu líder, ele continua sendo, porque a gente tem que ser leal às pessoas que nos dão oportunidades. E ele falou, olha, a partir disso que a gente passa a admirar mais ainda pessoas, né? Seja bem-vindo, Nilson, Renata. Nosso bate-papo é bem tranquilo. Aqui nós vamos falar muito da história de vocês e como vocês chegaram aqui, quais são os projetos futuros. Sejam bem-vindos. Renata. Oi, gente, bom dia. Primeiro quem manda, depois eu. Que alegria estar aqui com vocês, né? Vocês falaram aí da amizade de vocês por nós, e a nossa amizade também é super recíproca, né? Vocês moram no nosso coração. Obrigado. Uma alegria estar aqui em Sorriso, né? Nessa véspera de Natal. Mais um ano se encerrando, né? Com as bênçãos de Deus. Amém. Né? E eu falo que esse momento, esse período do ano é um momento muito legal, né? Que a gente revê amigos, que a gente pode confraternizar um pouco, agradecer pelo que passou, né? E ressignificar muitas coisas. Então é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Alegria é nossa. Bom dia. Estou assim muito feliz, né? Quando eu vi esse podcast de vocês, eu fiquei assim morrendo de vontade de estar aqui com vocês. Tá? Obrigado aí pelo convite, obrigado mesmo. Vocês são mais do que amigos, a política faz isso, independente de qualquer coisa. E isso que o Ari disse, não é questão de ser líder ou não ser líder. Primeiro, o Ari, para mim, eu sempre falei que foi a grande revelação política dos últimos anos. Pode ter mais alguns aí no estado, mas do Nortão aqui não teve nenhuma revelação política da envergadura, da competência, da sensibilidade do Ari. E a gente percebe isso porque a minha vida é fazer amigos. A Renata, eu sempre falo para ela, eu não me preocupo muito com outras coisas. Uhum. Mas a amizade, para mim, ela está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Eu não gosto de perder amigos e gosto de cultivá-los cada vez mais. Mas vocês fizeram a diferença enorme para Sorriso. O mandato de vocês foi uma coisa que eu já sabia, porque quando tem o coração na ponta da caneta, não tem como dar errado, né? Todo mundo fala em pragmatismo, que política números, é só ração. Não. Política é emoção. Política, se você não for apaixonado pelas pessoas, você não consegue fazer. E vocês fizeram isso com maestria, né? E tiveram um teste que eu não tive, que foi a pandemia, né? Sim. E a semana eu ouvi, Ari, de uma pessoa, não vou me lembrar quem agora,
falando sobre vocês no mandato e no período da pandemia, que você teve muita sensibilidade, que você visitou o comércio, se preocupou com a questão econômica, além da questão humana, além da questão da saúde. Vocês fizeram uma grande diferença aqui e é isso que me enche de orgulho e de alegria, tá? Porque eu sou um torcedor. Eu queria que você fosse governador, você sabe disso. Eu queria que você fosse deputado federal já lá atrás, eu queria que você fosse agora deputado federal, que você fosse senador, o que quisesse, porque eu acho que você representa bem esse meu sentimento de eleitor, sabe? Eu olhando para você como eleitor, eu falaria, o que você fosse candidato, eu votaria e trabalharia, porque você realmente me representa Obrigado, muito pela pessoa que você é, e pela família que vocês têm, né, e pela forma que vocês conduzem a vida, porque a política não é só da porta para fora, né? É da porta para dentro. Quem não faz para fora o que faz dentro de casa, o amor que tem pela família, não tem pelo seu povo, é uma falsidade, é um buraco, é um furo, né? Não tem aí nada de especial. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu já falei muito aqui nessa introdução, porque realmente estou emocionado de estar aqui com vocês, né? Ainda mais nesse período de Natal que deixa a gente ainda mais tocado, né? A gente fica mais emocionado. Flores, emoções. Mas é isso. Muito obrigado aqui. Bom dia a todos aí, a todos os seus seguidores, seus ouvintes. Obrigado. E agora a gente faz um brinde aqui, ó. Café com canela. Um cafezinho vai muito bem. Café com canela aí, ó. Amizade, a Deus. Viva Sorriso, viva Mato Grosso. Esse aqui é um café com canela e sem açúcar. Perfeito. Mas vamos lá, eu inicio aqui, Nilson. A primeira pergunta é, Nilson Leitão nasce aonde? Qual estado? Qual a tua origem? Um pouquinho da sua história, sua infância. A minha família nasceu... Minha família é paulista, meu pai e minha mãe, né? E minhas irmãs mais velhas também. Meu pai é de Bebedouro, minha mãe é de São José do Rio Preto. A minha irmã mais velha, Paula, nasceu em Santa Fé do Sul. Santa Fé era tipo uma passagem para vir o gado de São Paulo para Mato Grosso, quando começou a criar o Mato Grosso, que na época Mato Grosso do Sul era o Mato Grosso só. E meu pai tinha uma estrutura de restaurante e cassino na época. Em cima era cassino, embaixo restaurante, que recebia todas as comitivas de boiada que passava ali. E ele chamava Cacareco. É famosíssimo até hoje, né, em Santa Fé, é uma lenda lá, né? Passou por vários donos. E foi ali que ele conheceu minha mãe buscando marmita lá. Minha mãe trabalhava de empregada numa casa, de babá, na verdade. Ela era muito novinha de babá, cuidava de criança. E meu pai conheceu ela, mais velho que ela tal, e ali namorou, casou. E teve a Paula, minha irmã mais velha. A minha segunda irmã, que é a Cláudia, nasceu em Fernandópolis. E aí ele veio descendo para cuidar de uma fazenda de um tio dele, em Cacilândia, que é Chapéu Azul. Chapéu Azul, por coincidência, é a terra da esposa do nosso finado René Barbur, nosso deputado, que foi deputado várias vezes em São Paulo e depois várias vezes aqui em Mato Grosso. Por Barra do Bugres. Barra do Bugres. E aí essa terra, a área chamada de Chapéu Azul, Cacilândia, foi onde eu nasci, eu, o Glaucio, meu irmão mais velho que eu, e a minha irmã mais nova, Adriana. Então aí forma a família. Saí de lá com 3 anos, meu pai tinha uma firma de asfalto, pavimentou Cacilândia, Aparecida de Taboada e Paranaíba. Aí meu pai muda para Três Lagoas porque pegou uma grande obra lá em sociedade com uma empresa maior. E aí nós moramos em Três Lagoas durante um período muito legal, até meus 10, 12 anos. Aí ele pegou outra obra em Brasilândia, outra cidade menor. Mudando de cidade. Não, nós somos nômades a vida inteira. Aí fomos para Brasilândia. Aí em Brasilândia acontece essa história que trouxe para Sinop. A minha irmã mais velha namorando muito tempo, aí fica grávida da primeira neta da minha mãe, e quem manda em casa é a mulher, né? Diz que tem 2 tipos de homem, né? Um que a mulher manda e outro que é mentiroso, né? Então, aí em casa a Célia não manda, daí eu fico no... Mentiroso. Deixa ela mandar, que é melhor. Aí minha mãe enlouqueceu, velho. E por quê? Porque o meu cunhado, o pai dos meus 2 sobrinhos, né, da minha irmã Paula, tinha uma fazenda próxima a Feliz Natal, que não existia ainda Feliz Natal, era em Vera, né? E mercado e padaria em Sinop. Isso em 80? 82. Ah, tá, 82. 83. E aí minha irmã veio para cá, para o meu cunhado tocar esse supermercado e essa padaria.
E foi quando a minha mãe não teve jeito, colocou nós no caminhão de ambulância, largou meu pai para trás, meu irmão, tudo. Falou, vai organizando as coisas aí que nós vamos na frente. Olha só, tua mãe que puxava a frente das coisas, então. Ela mandou, né? Ela é oa da casa. Aí ela colocou a minha irmã mais nova e eu vim no caminhão da mudança em 83. Cheguei aqui dia 19 de fevereiro de 83, em Sinop, com 13 para 14 anos de idade. 5 dias de caminhão de Cuiabá até Sinop, porque atoleiro, né? O Nonobé puxava os caminhões. Sim. Durante o dia, mas à noite parava. O comboio era muito grande, você tem que esperar a sua vez, né? Porque era muito atoleiro, né? Pensa, 500 quilômetros dá 5 dias de viagem. 5 dias nós demoramos. Mas tudo bem, tá? Para quem reclama das estradas hoje, né, Nilson? Não, mas não conhece. Não conheceu, não veio. Aí chegamos em Sinop, que é a cidade, depois veio minha família toda e essa foi a minha história para chegar em Mato Grosso, né? E a sua? Isso, mas eu quero, antes que a Juscelia vai fazer a pergunta para a Renata, que legal o podcast nosso, Café com Canela, né? Porque eu não sabia, o teu pai era empreiteiro, então. Não, meu pai, ele teve gráfica, ele teve... Gráfica também, né? Aí teve uma empresa de asfalto chamada Pavica, Pavimentação Cacilândia. Que pavimentou ali aquela região de Cacilândia, pavimentou Aparecida Boada. E eu, na minha cabeça, o pai era suinocultor, porque vocês são leitão, né? Eu imagino que você sofreu nesse caminhão de Cuiabá. Você me dá quantos dias no caminhão? Nossa, lá. 5, achei leitãozinho ali, ó. Quantos leitão vocês eram na família? 6 leitões, porque na verdade tem um que é filho só do meu pai. Que história bonita. Eu leitão mais velho. Eu achei que o pai era suinocultor. Então deixa eu... O podcast vai ser bom. Não, mas deixa eu te falar. Ontem me ligou o Guilherme, lá de Lucas do Rio Verde. E eu não sabia, porque eu não tinha o telefone dele, mas ele tinha o meu. E eu estava na casa da minha mãe ontem, ele me ligou. Anteontem, ele me ligou e disse o seguinte, eu falei, bom dia, falou, bom dia, tudo bem, Nilson, você tem leitão para vender? Eu falei, não. Eu falei, é pegadinha, né? Ele falou assim, não, eu tô aqui com a minha família, estão querendo comprar leitão, eu vi aqui, eu tava olhando aqui na minha lista, eu sabia que eu tinha um cara que vendia leitão, eu vi aqui, Nilson Leitão. Aí eu falei, olha, deve ser pegadinha do malandro, alguma coisa, né? Mas eu não vendo leitão. Aí ele falou assim, não, mas você vê, eu falei, não, meu nome é Nilson Leitão. Ah, não, sério? Poxa, mas será que eu olhei errado aqui? Eu falei, não, meu nome é Nilson Leitão. Ele falou, Nilson Leitão? O deputado? Puxa, me perdoe, me desculpa. E depois ele passou um monte de mensagem e tal, o Guilherme, aqui de Lucas do Rio Verde. Eu achei que era pegadinha, né? Achei que era brincadeira dele. Não, ele seria uma boa época, né? Foi anteontem que aconteceu. E você, não, essa é legal, mas até o cara ligar para você e falar, não, já vendi tudo. Não tem mais nem pro ano novo, não tem mais. Tudo magrinho agora. Tomaram tudo monjário. Estão na base do monjário. Do fininho. E você, nasceu onde? Daí você estudou. E como que você conheceu essa figura? Olha, bastante pergunta, né? Eu sou do Paraná, nasci em Umuarama. Pertinho de Palotina. Isso, de lá, meus pais. Você é Paraná, minha conterrânea, eu sou de Pato Branco, você é minha vizinha quase. Quantos quilômetros que dá uma cidade da outra? Umuarama, Palotina, acho que dá uns 300. Não, Umuarama, Palotina dá 40, uns 400, 350, por aí, 400 quilômetros. Então nós somos praticamente vizinhas. Aí eu nasci lá e como o Nilson falou, fui a primeira neta também, né, da família da minha mãe. E meu pai trabalhava na época numa loja de tecidos, a Casa Santa Catarina, do seu Lindolfo Trierweiler. E ele veio para Sinop em 80, e eu tinha 2 anos de idade. E meu pai foi convidado para vir trabalhar para cá, explorar, né, o Mato Grosso, aquelas coisas, né, casal novo, com criança pequena. Minha mãe nunca tinha saído de perto da minha avó. Nossa. E vieram para Sinop, toda aquela coisa da estrada e tal. E quando chegou foi uma novidade, né? Porque a cidade, imagina, nessa época de chuva, só lama. Que ano? Né? Foi 81 que eles chegaram. Vocês chegaram meio juntos. Então. O Nilson chegou um pouquinho depois, né? 83. 83 e você 81. Você veio preparando o terreno para conhecer ele. Foi. E daí com isso também veio toda a família daí do meu pai, da minha mãe, vieram morar para cá. Depois eles abriram as portas, né, do Mato Grosso e daí foi mudando os tios. Veio todo mundo, teus parentes vieram tudo. Ficou uma tia minha no Paraná, morando até um tempo atrás, mas os outros todos mudaram para o Mato Grosso. Daí você estudou em Sinop? Cresci em Sinop, brincando, aquelas coisas de criança, né?
brincando na rua, brincando na lama. E era bom aquela época, né? Hoje não se faz, não vê mais isso. Não se faz mais criança como antigamente, né? É verdade. Ou pais, né? Ou pais, né? Porque as crianças Mas querem mudou brincar. muito, né? Mudou. Tudo, acho que é outra realidade. Mas assim, minha infância foi muito boa, né? A gente curtiu muito com aquele tanto de primo. E meu pai é um pai muito aventureiro. Então, assim, tudo que ele podia fazer, sei lá, amarrava corda para jogar a gente no meio do rio, ele, tipo, sem medo, né? Levava a gente atrás, não tinha muita regra de trânsito nessa Era um época. crianção também. Ele tinha uma pampa, e daí a gente tinha uma chacrazinha perto ali de Sinop. A gente ia sentado com a porta, aquela tampa da pampa aberta, todos os primos sentados, molhando o pé na lama e Que gritando. delícia. Aquelas coisas Não de é? menino. Foi bom demais. E eram mais saudáveis, né? Porque diz que a terra, a lama, ela é saudável pra gente. Uai. O Nilson Leitão deve saber, né? Leitão é criado na terra também, né? Esse. Na tua época era, né? Também Desculpa, era. Nilson, eu vou parar com essa brincadeira. Bullying. Desculpa. Tá. Ó, chama a Zong. Vou te denunciar. Faz assim, ó. Afoga ele. Aí fiz faculdade, estudei a vida inteira em Sinop, fiz 2 faculdades em Sinop. E Você daí fez quais faculdades eu lá? fiz faculdade de matemática na Unemate. Gente, um segredo. Eu detesto matemática. Hoje meus meninos falam assim, porque eu tenho o João do meio, faz engenharia civil, né? Olha só. E daí faz cálculo 1, 2 e 3, e eu estudei isso, né? E ele fala, não, mamãe, isso não é verdade que você fez faculdade de matemática. Porque daí ele fala, não. Mas fiz, até dei aula de matemática depois, um tempo. E depois fiz direito na Federal. Fiz as 2 faculdades. E nesse meio tempo, conheci essa belezura aqui. E com 16 anos. Você antes, né? Hã? Você conheceu antes de entrar na Ah, faculdade? sim, não, a gente era amigo, e daí a gente começou a namorar. E estamos juntos aí há quantos anos, Nilson? Um tempinho, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu vi outro dia lá as postagens de aniversário de casamento. Que chique. Iniciou na adolescência o namoro de vocês. E até hoje. Primeiro namorado? Não, né? Não. Dela? Foi, né? Dela, sim, claro que sim. Não, já eu tinha. Primeiro namorado até Sim, hoje. mas já foram os primeiros e tal. Acabou. Eu nem lembro. Na verdade, Não, só a lembro única, dela. A única, isso O aí. Nilson também, foi a primeira namorada dele. Isso aí, o Ari também. Encontro de alma. Claro. Olhou e falou, é essa. Eu vim de Pato Branco para conhecer ele aqui. Olha só. Olha só. Quem está nos assistindo aí, os casais sempre é só a esposa e a esposa é só o marido. O último é que Acabou. vale. Eu não lembro mais de ninguém. É amnésia. Vale, deleta, Exatamente. Deletado. Renata, e daí você, conheceu o Nilson e casaram quando? Que ano foi? A gente casou em 2021. Não, demorou. 2022. Não, 2002, né? gente, eu tava... 2021. Ela não gosta de matemática. Ela E deixou- essa semana ele estava falando da pandemia em 2001. Dei uma pessoa olhando assim, 2001, uma pandemia? O negócio do acidente do meu pai que eu estava contando. Daí eu, não, gente, é 2021. Espera. Renata, ainda bem que você foi pro direito. Foi. Largou a matemática. Deus preparou, daí falou, não, minha filha, sai desse negócio de você que é melhor. conta. A nossa relação foi o namoro antes de eu entrar na política. Quando nós nos conhecemos, ela estava indo para a faculdade, aí eu me tornei candidato a vereador e vereador, né? Aí depois, no ano seguinte, namorando, me tornei deputado estadual, que foi mais um ano depois, que eu disputei 3 eleições em 4 anos, né? Então, vereador, deputado estadual, depois já fui para prefeito. Nilson, e esse start assim, falou assim, eu quero entrar na política. Não é eu quero, Como não. que foi? Não foi eu que quis, não. Não foi? Como que Eu foi? tinha, na verdade... É bom você voltar um pouco. Essa situação foi eu sou lá em Sinop, eu exerci a coisa assim muito dentro da turma, né, de liderança eu fui fundador de 3 clubes de serviços, mais de 300 campanhas filantrópicas. Você foi do Laios. Fui do Léo Clube, né? Léo. Fundador do Léo Clube, mas o que foi o grande foi nós criamos o Farrapos. O Farrapos foi eu e o Ismaelzinho, que foi meu secretário de esportes até. Vocês disputavam contra Preguinho. E o Farrapos, nós iniciamos ele com arrecadação de alimento em porta de mercado, essas loucuras que a molecada faz, né? Eu fui o primeiro coordenador de combate à AIDS com 16, 17 anos de idade, ninguém sabia que era essa doença. Você era um líder nato. Vacinação, essas loucuras. E aí, gincanas culturais, a Rádio Meridional fazia em Sinop, né? E depois Jogos Olímpicos, a gente ajudou a escrever os Jogos Olímpicos, as modalidades e tal, e
e participamos, aí tinha a nossa equipe que virou, que é o Farrapos, que participava, e isso tudo aglutinou muita gente. Aí eu comecei a fazer os carnavais, os amigos estudavam fora, eu não fui estudar. Quando chegava, eu já deixava a camiseta pronta, os ingressos tudo arrumado, e cada um dividia, pagava, não tinha lucro, mas cada um pagava o seu. E aí levei trio elétrico, fazendo essas coisas para animar a cidade. Enfim, acabei tendo um churrasco de amigos, 7 amigos, na casa do Helder, que vocês conhecem bem. 7 amigos, falou que tinha que lançar um candidato a vereador. E naquele momento eu saí da casa para buscar carvão, alguma coisa, estava fazendo um churrasco lá. E a hora que eu voltei, falaram que tinha que ser eu. Falei, não, tem aqui o Ismael, que é farmacêutico e tudo. Tem o Jonas de Paula, que é filho do primeiro prefeito, né? Nós estamos com a mesma turma, mas enfim. Nesse período que decidiu, foi bem no período que o pai da Renata foi levar ela para Goiânia para fazer cursinho. E eu fui junto, no carro. E eu fui junto para fugir, na verdade, né? Não era nem só para acompanhar, eu queria sair daquela conversa e ir embora. Enfim, voltei, acabei sendo candidato a vereador, aí ganhamos para vereador. E depois, no ano seguinte, precisou de um representante de Sinop para ser candidato a deputado. E aí veio o prefeito Debastiani de Feliz Natal, o Calanguinho de Marcelândia, o Paulo Princípio Viacelli. era o Abreu, né? Não, o Abreu já era deputado. Ele já era deputado no mandato. Tá. Eles queriam um candidato do partido do governador, que era o PSDB na época. Sim. E aí, eles... E o Altamir Kirten, de Cláudia, que era prefeito também. E juntou os 4 e foram a Sinop para escolher um candidato. Eu entrei com eles no carro para escolher um candidato. Nós visitamos umas 10 pessoas ali. E ninguém quis. Fomos em vários nomes lá, empresários e tudo, ninguém quis. Finalzinho da tarde, o Debastiani virou para mim e falou, olha, por que você não vai? Falei, não faz nem um ano que eu sou vereador, não tem lógica. Né? Sem estrutura. Tinha acabado de perder meu pai faleceu em 98. E aí, falei, não tem jeito, estrutura zero, né? Zero. E aí, não, é para fazer palanque e tal. Falei, qual a chance de ganhar uma eleição dessa? Falou, 0, nenhuma. Só para fazer o palanque aqui mesmo, segurar. Falei, então eu vou. Deputado estadual. Estadual. Ele era vereador. Eu era vereador em 97. 97 eu ganho. 98 na próxima eleição 96 eu ganho para vereador, 97 eu assumo. 98, eleição de deputado estadual. Aí eu me torno candidato a deputado estadual, tinha 7 disputando em Sinop. E aí eu fui um que cheguei, o Jorge Abreu faleceu, faltando poucos dias para eleição, 20 dias, 30 dias. E os outros todos perderam, eu acabei chegando só o meu nome e virei deputado. E aí já em 2000 viro prefeito, né? Eu disputo a eleição de prefeito. Em 2002, eu e Renata, depois de um ano e meio um ano de mandato, né? 2001 assumo, 2002 eu e Renata nos casamos em 2002. Ela esperou você eleger. Se você não elege... Não elege, não casa. Adiós, bebê. Né? Olha o sorriso dela. Renata fazia 2 faculdades concomitantes e trabalhava durante o dia. Era quando ou elege ou você não tem casamento comigo. Aí por isso você foi... Agora a gente vai sabe ser porque você virou prefeito. Por isso que ele andou pra caramba. Se eu não me eleger, eu não vou casar. É isso aí. Quero ser Aí nós casamos em 2002, aí fomos ter filho em 2005, 6 e 7, 3 anos depois. Temos 3 filhos seguidos. A primeira eleição a prefeito de Sinop, sua, você foi bastante subestimado, né? Na época, a primeira, né? Eu digo assim, Ari... Assim como você, Ari. Exatamente, a história de vocês dois é muito parecida. Muito parecida, porque também era um líder... Não, do Ari a história é tão assim que eu já era deputado federal, a do Ari, né? Vou contar a sua história. Eu já deputado federal e estava num momento muito bom do meu mandato, né? Muito reconhecido no estado e a tua eleição foi 16, né? 16. A primeira, né? Isso. Eu fui, naquele período eu tinha sido deputado mais votado e sou até hoje, né? O deputado mais votado do 2014 estado. Foi mais 2014 votado. Fui mais votado e ninguém bateu esse número até hoje. Então eu estava muito bem na Câmara liderando. Em 2015 eu estava liderando o agro já e era vice-líder no Congresso, enfim. E aí me procura, né? O ex-prefeito Rossato na época, né? Isso. Todo gente boa comigo, tá? Mas procurou, falou assim, olha, ele ia para reeleição, né? Reeleição. Falou, olha, o Ari tá querendo ser candidato, mas tira o Ari e tal, né? E põe ele de vice. Que aí eu te apoio para senador, que eu já era um pré-candidato a senador na época. Eu falei uma frase que eu repito para todo mundo, tá? Isso aí é meu sentimento. Eu falei, não, eu não tiro o sonho de ninguém, não.
Se o Ari decidir que ele não vai, eu ainda vou insistir um pouco com ele para ele ser, porque eu acho que ele tem que ser. Mas não tem chance nenhuma e tal. Eu falei, já ouvi essa conversa comigo. A minha chance era 0, mas só tem chance quem disputa. Né? E sonho não se tira. E ele falou assim, mas não tem estrutura? Eu falei, não. O dinheiro não é o primeiro ponto de uma campanha eleitoral. O primeiro ponto é a vontade, a coragem, né, juntos, e o conceito. O que você deseja, né, de verdade, o que você quer pro seu povo. Né? Então, não pode tirar sonho de ninguém. E aí ele ficou até chateado comigo, né? Sim. E o Arizão ficou firme aqui, ele e o Cabo da Espada, né, disputando com 2 poderosos, né, Sim, economicamente e tal, né? E Sorriso é uma cidade emblemática, né? A maior produtora de soja por hectare do mundo. Então, aí sai o Ari lá da serigrafia dele lá e vai ser candidato a prefeito. Ela é uma história muito linda, mas ele foi... Ninguém olhou o trabalho que ele fez anterior a ser candidato, né? Reuniões, buscando, foi resiliente, foi humilde. Né? Foi humilde. Aliás, sobre a humildade, né? Vou até passar esse livro para você depois, Ari. Eu ganhei um livro de lideranças que conta a história pós o Hitler na Alemanha. Que ninguém lembra o nome desse cara, todo mundo fala do Hitler, mas o Hitler, ele destruiu a Alemanha no final, todo mundo com ódio dele, né? Sim. Com ódio. E aí veio quem substituiu ele, ninguém podia substituir, a Alemanha dividida em 4 partes, um comandado pela França, outro comandado pela Rússia, outro comandado pelos Estados Unidos e outro ali um pedaço por eles mesmos. Aí vem um cara lá chamado Konrad, e esse Konrad assume e começa a buscar apoio de todo mundo. Só que o mundo estava com ódio da Alemanha. E vem buscar o apoio para trazer dinheiro para reconstruir uma cidade, um país destruído. Aí os próprios partidários do Konrad falaram assim, não, nós temos que ser nacionalistas, não pode ficar ouvindo o que esses outros mandaram na gente. Aí ele disse, olha, nós precisamos de ajuda. Então só tem uma coisa que vocês têm que entender, que a humildade constrói a unidade. E é isso que você acabou fazendo. Sim. Com humildade, você construiu uma unidade, né? Sem chance, né? Quem olhava o retrato daquele momento falava, Ari tem 0 de chance de ser prefeito. Coitado do Ari. Mas a resiliência, a humildade, construiu essa unidade e tornou ele prefeito. E Por 2 mandatos. sem dúvida nenhuma, um mandato excepcional que Sorriso vai lembrar dessa história por muito tempo. É que eu lembro de uma frase do Nilson que a política é a arte de se escapar para dentro, não se escapar para fora. Ver essa frase, eu copiei de você, então alguém já deve estar copiando de mim também. Se escapar para dentro, se escapar para dentro. Oliveira que me ensinou isso. Quando os políticos não se entendem, quem sofre é a população. Gravem isso, pessoal. Quando os políticos não se entendem, quem sofre é a população. Não tem alternativa. Nilson, eu queria completar. Então, o Nilson Leitão se lança candidato a prefeito e tem uma frase emblemática do ex-prefeito na época, que também ia para a reeleição em Sinop, falou, quem pensa que é esse pintorzinho de parede? Você era pintor de parede? Na verdade, de faixa? Na verdade, nunca pintei parede, né? Mas ficou a lenda disso, porque meu irmão era. E aí eu era sócio do meu irmão na empresa, né? Então o Glaucio trabalhava. Eu carregava ele trabalhava. Eu levava lata de tinta, eu levava andaime, entendeu? Ele lixava a parede muitas vezes. Mas pintor mesmo era ele, o cara que era craque, né? Era ele. Você aceita mais café? Um cavalo para trabalhar, um monstro. E aí nós estávamos com essa empresinha pequena, uma microempresa lá. E aí o doutor Adenir, com toda a razão, tá? Eu não tiro a razão dele não, tá? Sob o ponto de vista dele, o cara é médico, um puta médico, foi um grande prefeito. Ele era primeiro e segundo mandato. Médico da minha mãe. Estava indo no 3º mandato, ele estava indo para reeleição na cadeira, né? Para 3º mandato. Então, assim, eu votaria nele se eu não fosse candidato. Cara muito sério. Não, ele é meu ídolo, né? Meu político, meu ídolo. Aí eu fui candidato porque ele era contra o Dante. E o Dante chamou ele para ser vice, ele desenhou do Dante e tal. E eu fui fazer ali, crescendo dentro do grupo do Dante Oliveira. E aí ele pega e faz comentário não só sobre meu nome, também sobre a esposa do Jorge Abreu, a viúva, na época, Cineia Abreu, que também tinha colocado o nome. Ele falou, não, é uma viúva distinta, mas não tem nenhum conhecimento, não tem experiência. E o Nilson Leitão, que é um pintorzinho de parede aí, né? Não tem experiência também. A minha resposta, é claro que eu não sabia dessa reação, a gente só sabe isso quando é cutucado, né? Quando a gente quer acuado, né? Aí veio a imprensa perguntar na época, rádio e jornal escrito, era o que tinha, né?
A televisão falou, olha, o doutor Ademir falou que você é um pintor de parede, né? Sem experiência, né? Um pintorzinho. Falei, não, eu acho que ele não ofendeu, não. Ele só me colocou naquilo que nós somos mesmo, né? A gente tem uma empresa de pintura e tal, tá normal. Se ele tivesse me ofendendo, ele tá ofendendo também o operário da madeireira, a empregada doméstica, né? Ele estaria ofendendo todo mundo. Obrigada. Né? Claro. Qualquer um aí, o gari, né? Aproveitei. Toda profissão é digna, né? Mas aquela eleição, a diferença ali foi de 4%. Eu não ganhei a eleição, ele perdeu por 4%. Eu perdi em todas as urnas do céu da cidade, todas. Eu ganhei nos bairros mais carentes e ganhei a eleição e me tornei prefeito em 2000 e reeleito em 2004. Tudo bem. Quando alguém fala assim, o Ari também teve essa fala, e é tão... A gente fica triste quando líderes, né, vão para algo assim e falam assim, esse pintorzinho, o Ari era assim, ele gerencia só dono de uma graficazinha, o que vai entender de administração? Então, Nilson, essa história de vocês dois que são muito parecidas, isso é exemplo para muitas pessoas, né? Que toda profissão é digna, né? Toda profissão é digna. Às vezes uma pessoa ali é simples, humilde, é dono de uma padaria, né? Tá ali fazendo pão, é um padeiro. É um grande gestor. Ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, corre atrás do seu sonho, não deixe os outros dizer para você que você não pode fazer, que você não deve fazer. Mas né? eu vou falar aqui, vou até fazer uma correção, se vocês me permitem. Não é um grande gestor. Eu não era gestor, nem você era gestor. O melhor prefeito, o melhor governador, o melhor presidente não é o que sabe fazer a conta ou o planejamento, é o que sabe liderar. Isso, escolher, sabe liderar e montar equipe. E aí sim tem a sensibilidade para escolher prioridades, porque governar é priorizar. E você escolher prioridade vai fazer diferença. Então você vai escolher, eu sempre repito a mesma frase, igual a dona de casa. Tá? Entre o guarda-roupa quebrado e o filho doente, ela compra o remédio pro filho. Exato. E pendura a roupa na bicicleta, na cadeira e deixa. Não vai consertar o guarda-roupa. Então, governar é priorizar. Então, por isso que eu falo que a sensibilidade. Não dá para subestimar ninguém. Eu já vi alguns gestores, grandes empresários, se tornarem prefeitos ou até governadores, mas que não cuidou das pessoas. Porque ele não vai enxergar. Quando você vai construir uma rua, um asfalto, você tem que não enxergar o asfalto, enxergar as pessoas que vão passar naquele asfalto. Quando você vai fazer uma ponte, você não tem que enxergar a ponte, enxergar as pessoas que vão passar acima da ponte, ou os animais também, não tem problema. Mas o importante é ter essa sensibilidade que você governa para as pessoas. E se você não tiver essa sensibilidade, você não é nada de gestor. O cara que só sabe fazer conta, eu só tenho MBA, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas não gosta de gente, não entende as pessoas, não tem sensibilidade, não adianta nada. E, na verdade, essa sensibilidade, é da pessoa, né? A gente não aprende isso, numa faculdade ou num curso, sei lá, em qualquer coisa assim, né? Eu acho que isso você carrega isso com você. Claro, as pessoas podem desenvolver, né? Eu posso aprender, exercitar empatia e tal, mas você gostar, como o Nilson estava falando, e o Ari também, né? Que eu vejo que vocês são políticos que gostam de gente. E isso faz a diferença, né, Ju? Faz. Eu falo esse olhar para o próximo, você falar assim, por que eu tô aqui? Por que eu estou abdicando, sei lá, do tempo com a minha família, ou de fazer alguma outra coisa, e trabalhar, porque a política é a arte de você trabalhar para o conjunto, né? Para o outro. Então, por que eu estou aqui dedicando o meu tempo, investindo, assim, parte da minha vida para isso? É porque você quer ver um resultado positivo que atinja realmente um grupo, né? Um grupo de pessoas. Isso eu acho muito legal. Essa essência, assim, da política, né? É muito bonita, né? E eu acho que ela transforma um pouco a gente, porque eu sempre fui muito técnica, sabe? E quando eu estive na assistência, eu vi o outro lado da moeda. Eu me colocava no lugar das pessoas que estavam sendo atendidas, né? Como que elas gostariam, como que eu gostaria de ser atendida? Então, é isso que a gente procura colocar. E daí você, Renata, que foi primeira... Porque você esperou ele ser prefeito para casar, você tá sentindo? E você a Juscelia já entrou no risco, né? Eu entrei antes, eu apostei antes. Eu apostei 2 anos antes, eu já apostei no Lourão. Você já vereadora. Você estava sentindo. Visionária, né? Visionária. Empreendedora. E você entrou, e você
casou, virou primeira-dama, você assumiu de primeira a Secretaria de Assistência? Não, ainda. Quanto tempo que a Cineia ficou ainda como secretária? Um ano, mais 2 anos. Um ano, né? Um ano mais ou menos, né? Ano, um ano. A gente casou e daí a Cineia era vice-prefeita e ela estava na pasta. Então sei. ela ficou mais um período, não sei, uns 8 meses, um ano. E você depois que eu assumi. E eu sei que você foi uma excelente primeira-dama e secretária de assistência depois, né? Você fez um projeto lá, o Prato Cheio? Barriga cheia. Barriga Cheia. Bacana. Foi um projeto muito legal. Tem uns projetos que marcam na vida da gente, né? Foi muito legal. Eu falo assim, pelo nome, né? A gente pensa, barriga cheia se remete muito assim à barriga, satisfação física, né? Mas eu lembro quando a gente estava conversando com a equipe, né, e discutindo o nome, quando se falou assim, o nome barriga cheia, não era só cheia tipo da necessidade fisiológica, né, do arroz, do feijão e do alimento, né, do que você precisa, mas assim, cheia de dignidade. Né? Então o objetivo era atender as famílias. A gente fazia um raio-x assim de, sei lá, tinha um analfabeto na casa ou um jovem. Então, como a gente podia atender a família na sua plenitude? Não era só o alimento, e sim e não era tipo só um segmento, por exemplo, Tinha só quebra, Nilson, não quebra. Curso, capacitação, tinha só mulher, Sim. entendeu? Então a gente tinha assim, atendimento para a gente conseguir fazer familiar. Isso para todos, para que eles pudessem sair daquela situação, né, de pedir, de estar precisando de vulnerabilidade, de estar precisando ser atendidos, para poder ser senhores do próprio sustento ali. Uhum. E a gente teve um resultado muito legal. E a autonomia na família, né? Teve na primeira eleição de deputado federal, 2010, eu fui num bairro lá chamado São Cristóvão, andando no bairro. E esse bairro foi minha diferença de eleição do Ademir na minha eleição de prefeito na época. Foi exatamente a diferença de voto foi que eu ganhei. Aí eu andando lá no bairro, veio uma mulher e ela se jogou em cima de mim, me abraçou assim, quase me derrubou no chão e... Que idade essa mulher tinha? Vou fazer a pergunta. Eu tava junto. Desculpa, eu queria complicar um essa mulher, ela falou o seguinte, ela me puxou pelo braço, falou assim, vem aqui, e me levou no salãozinho dela de beleza, que foi montada uma oficina dentro da Secretaria de Assistência Social, com um salão de beleza, manicure, pedicure e tal, e cabeleireiro. E essa mulher falou, eu era uma das maiores pedintes de Sinop, todo mês eu ia buscar a cesta básica lá na secretaria. E depois do Barriga Cheia do curso, eu tenho 4 funcionários trabalhando comigo. Ela Isso é tão gratificante. Ela abriu o salão dela, aí me encheu de emoção, falei, nossa, vale a pena. Já valeu, foi 200 mulheres, foram 6 mil mulheres formadas, né? E dessas 200 e poucos foram trabalhar, mulheres acima de 60 anos, 70, era semi-analfabeta, e ela não sabia diferenciar o produto que lavava a louça e o produto que limpava o chão. Olha, né? Esse é um outro curso, né? Que era de secretário do lar. Da secretária do lar, que era junto do Barriga Cheia também, que aí montou uma casa ali também, para aprender a limpar e tal. Mas ao invés dessa mulher virar empregada doméstica, ela foi montar prateleiras em supermercado, que ela aprendeu a diferença. E mulheres mais velhas, né? Olha aí. Era muito legal, foi muito legal. Eu até... Foi premiado, foi em primeiro lugar no Brasil. O segundo foi o Fome Zero do governo petista na época, e o primeiro da Fundação Getúlio Vargas e Fundação Carlos Chagas ganhou o primeiro lugar Barriga Cheia lá em Pernambuco. É maravilhoso. É bacana, Nilson, essas histórias, e é bom a gente compartilhar com aqueles que nos assistem que o sucesso nosso de líderes, né, reconhecidos, você pelo seu trabalho, eu aqui em Sorriso, hoje reconhecido também a nível de estado, claro. Porque realmente aí a gente vai tocar na família, as nossas esposas, né, tanto você, Renata, e eu com a Juscelia. Porque da mesma forma, quando nós ganhamos a eleição, conversei com a Juscelia, nós tínhamos a gráfica, e aí? Vai ficar na gráfica? Qual o teu pensamento? Não, eu estou cansada, eu não quero. E ela veio como primeira-dama, já é, claro, primeira-dama, e assume assistência social. A mesma toada. Ela falou, só que eu não vou ser assistencialista. É isso. Eu vou estudar. Eu lembro que falei assim, eu não vou ser um bibelô de geladeira. Sempre falava assim, eu não vou ser bibelô de geladeira. E aí é onde que eu quero chegar, de que aos gestores que nos assistem agora, nesse momento, valorizem a assistência social, pessoal. Levem a assistência social a sério. A gente fala muito, né, da saúde e educação, que é super importante, que tem orçamento próprio, e é orçamento,
E a assistência social não tem orçamento definido. Ela não tem. E é um tema extremamente importante. O sucesso de vocês em Sinop, Nilson, foi o desenvolvimento econômico que eu acompanhei, principalmente quando o setor madeireiro entrou em colapso. E você vai falar sobre isso. Mas a assistência social de vocês era fantástica. Tanto é que nós fomos conhecer, eu era vereador, a Vaca Mecânica, que foi copiado aqui para a Pastoral da Criança. Foi copiado lá de vocês. E a Juscelia, não porque está aqui do meu lado e a minha esposa, fez um trabalho brilhante na assistência social. As secretarias todas se destacaram, mas a assistência social foi fantástica. Tanto é que a gente vai até hoje para os bairros conversar com as pessoas e também. Tem esse reconhecimento. Não, é né? fantástico. É o Mesa Saudável criado que levou frutas, legumes e verduras, que é um complemento daquela cesta básica industrial, do arroz, do feijão. Foi um trabalho fantástico, comprado da agricultura familiar. É uma diferença. 100%. Ixi, Então, a gente social, o Sorrimob também foi premiado a nível de América Latina. Foi criado na assistência social, né? Isso, a Juscelia foi para nós aí, para mim, um sucesso assim muito bom. E eu agradeço muito ao seu trabalho e à sua equipe da assistência social, porque realmente nós conseguimos chegar na vida das pessoas. Quando monta a equipe boa, é fantástico. Nilson, nós tínhamos uma equipe mínima e fizemos muito, toda a equipe. Eu chamava ela de pérolas, né? Tanto eram efetivos e contratados, todos trabalhando na mesma toada. Eu chamo eles de pérolas até hoje, porque o trabalho que a assistência social faz é um trabalho que muitos gestores não enxergam, né? É aquele trabalho... Mas na minha opinião, é um dos mais importantes, porque mexe na vida das pessoas. É a dignidade, é a autonomia que a assistência dá através de cursos profissionalizantes, alimentando, né, levando alimento para o lar, mas também dando condições de autonomia para aquela família. Então, tirar daquela coisa assim eu preciso, né, da cesta básica. Gente, uma cesta básica é tão pouco perto do que a gente pode oferecer para essas pessoas, né? Reconstruir o transformar a vida delas. É muito, muito gratificante. Nilson, parabéns, viu, Renato, pelo teu trabalho. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo trabalho que você desenvolveu lá. Até o Nilson, um dia, quando nós assumimos, o Nilson veio falar comigo, lá na secretaria. Ele falou assim, tem um projeto assim, nós fizemos o Barriga Cheia e tal. A gente conversou sobre Conversamos também. Assim. E daí eu falei assim... Vocês acabaram fazendo isso de outras formas. De outras formas, assim, mas foi feito, porque ouvir, né, Nilson? Ouvir os conselhos de quem já estava lá e que foi sucesso. Copiar bom demais, né? Tá pronto. Deu A roda certo, não é feio. Não precisa inventar a roda. Né? Nilson, o desafio nosso aqui foi a pandemia como gestor. E você, na época, prefeito... Essa reconstrução de Sinop no pior momento foi... porque vocês era madeira, né? Sinop, somente, né? Madeira. E aí? Fala para nós. Que época, que ano que foi? Na verdade, as coisas boas em Sinop aconteceram todas as vezes, mas as coisas ruins aconteceu muito nesse período com nome e sobrenome, Marina Silva. Ela entrou na nossa vida porque, só para quem está nos assistindo, ouvindo, né, entender, Sorriso, ela encerra a parte da transição de Cerrado para entrar na floresta amazônica. Bem na divisa ali, né? Na divisa. Rio Celeste. Bem na divisa, exatamente. Sinop é a porta da Amazônia de floresta. Então, por isso que Sorriso foi abrindo tudo, que era outro tipo de tratamento e de quase ninguém percebia. E Sinop, focado no setor madeireiro. Sinop é o maior polo madeireiro da América Latina. Era mais de 1.200 madeireiras na época. E isso tudo era a economia. Era a força da cidade, era o pioneiro da cidade, era aquele sentimento de dignidade, de tudo. E dentro da madeireira morava os trabalhadores. Então tinha as colônias de madeireira dos moradores, dos trabalhadores dentro da madeireira. Então quando vem a crise madeireira, não foi apenas a questão econômica. Foram 10 operações ambientais em 4 anos e meio. 10 operações. Então, sob o comando da ministra Marina Silva, veio para fechar a região.
Não é outra palavra que pode ser usada, é fechar a região. Para poder fechar, matar todo mundo ali de fome. Essa era a ideia. Fala, vai embora daqui. Não é para vocês. Sem dar oportunidade de se não veio com não, né? sem chance. Sim. Né? Sem chance. Já era sofrido aquele, já era um período sofrido, tinha acabado de sair da falta de energia, né? E estrada, e aeroporto e tudo mais. Mas ela veio fechando todas as madeireiras, fazendo operações ambientais, trancando tudo, prendendo madeireiro, desempregou praticamente 40 mil pessoas no norte de Mato Grosso, Sinop, Juína, Juara, todas as cidades que tinham madeireira, Cláudia, Vera, Carme, assim por diante. Então, aquela pressão que veio, você não tinha saída. Porque, ao mesmo tempo, ela, de forma velada, proibiu, o governo federal proibiu a instalação de indústria de alimentos, dizendo que ali era uma região de floresta, e que deveria ser preservada, não poderia ter indústria de alimentos, porque não poderia produzir alimentos ali também. Era tudo isso. Então, fecha a madeireira e não pode ter indústria. Ou seja, morre todo mundo. Morre todo mundo, que é mais fácil, na cabeça dela. E aí nós começamos, ao invés de chorar, né, fomos atrás de alternativas. E as alternativas que nós buscamos foi justamente na educação e na saúde. Você não tinha outra saída. Então foi quando e assistência. Iniciamos um trabalho, não, mas economicamente eu falo. Sim. Economicamente, foi educação, educação e saúde. Entendi. Fomos buscar as faculdades. A Universidade Federal era um campus fora da sede em Sinop, né, que já vinha desde o prefeito anterior, nós ampliamos, né? Bancamos um curso de engenharia na Unemat, sem dinheiro, não sei nem como sair dinheiro daqui. E aí investimos nessa área, que já vinha investindo, abrimos 16 PSFs com 4 meses de mandato, abrimos o primeiro pronto-socorro, o primeiro banco de sangue do Nortão, nem Sorriso tinha banco de sangue, nada que tinha banco de sangue. Abrimos o primeiro banco de sangue, trouxemos e estruturamos, e aí viemos trazendo, saímos para a rua pedindo dinheiro para a sociedade para construir a primeira ala de oncologia, levamos as primeiras UTIs e a hemodiálise. A hemodiálise nós tentamos trazer. Era tudo pensando nas pessoas, mas pensando também na economia. Hemodiálise na época em Cuiabá? Só Cuiabá. Só Cuiabá. Não existia no interior do Mato Grosso. Na época, o governo já era Blairo Marge e a secretária de Saúde negou devido a um cartel de médicos, né, que não queria tirar. Mas nós sofremos para implantar em Sorriso, hemodiálise da mesma forma. Aí nós levamos, aí eu entrei na Justiça Federal contra o governo e a Justiça nos deu liminar liberando, trouxemos hemodiálise para Sinop naquela época, em 2002, para você ter uma ideia. Em 2001, abrimos PSF, banco de sangue, abrimos o primeiro pronto-socorro da região, público. E depois abrimos trouxemos hemodiálise também. Com isso, fizemos vários concursos públicos, todos os anos concursos para a saúde e para a educação. Trouxemos 70 médicos especialistas. Cada médico especialista significa 4 mil pessoas por ano na sua cidade buscando o atendimento daquele médico. É o que a gente fala, o turismo de saúde. Vem a região. Então aquilo começou a gastar, né? No comércio e tal, e a cidade não parou de movimentar. Aí veio a universidade, a faculdade, em 2006, o concurso já da Universidade Federal, com mais de 100 professores. Então aquilo já substituiu 700 funcionários da Sadim Lucas, para você ter uma ideia. Em termos econômicos, cada professor aluga casa, contrata o pintor, compra geladeira, compra fogão, movimenta né? A economia local, né? Isso. E enquanto o funcionário que ganha salário mínimo, ele precisa da assistência social, ele precisa de escola pública, da saúde pública. Sem falar que daí atrai os alunos, né, que vêm de outras cidades para morar. Então essa transição econômica, nós não tínhamos a capacidade de Sorriso de produção, de soja, de milho, não tínhamos. Né? Aliás, nem sabia que poderia produzir lá, porque estava nessa transição ainda. E aí o aeroporto foi a grande sacada, foi um investimento que fizemos. Foi na tua gestão o aeroporto? Foi quando eu assumi estava fechado, estava interditado por falta de cerca. Fizemos em 4 meses a cerca, colocamos para funcionar, a pista já era da época militar, aí trouxemos o terminal e tudo e estruturamos para voo noturno. Já em 2005 para 2006. Em 2007 estava tudo pronto, já começou a descer mais aeronaves ali, e isso entendeu que o aeroporto não era uma questão de um privilégio para alguns, não, que era uma necessidade para desenvolvimento mesmo, né? E aí acabou acontecendo em buscar outros investimentos, como centro de eventos, aí construímos o hospital, entregamos o hospital com 80 leitos na época, que somou ao pronto-socorro, ao centro de emergência que tinha lá, e aí essa transição começou a mostrar na caixa da prefeitura, não podia nem falar isso na época, era uma ofensa ao setor madeireiro, que esse dinheiro ele era mais
ele vinha mais limpo. Por quê? Deixamos alugado um prédio para a Polícia Federal se instalar em Sinop durante um ano. Cometemos um crime de improbidade, inclusive, por causa disso, porque você não podia ficar bancando isso. Mas se não deixa alugado, estava para sair a portaria para nomear o diretor. Se não nomeasse o diretor, não teria. Se não tivesse o prédio, não teria o diretor. Então ficava naquela covardia ali com o município. Trouxemos, são mais de 200, não dá para saber quantos policiais tem, porque eles não divulgam, né? É por uma questão de segurança. Mas são mais de 200 policiais com salário, todos eles acima de R$10 mil, R$12 mil. Então, entrando o dinheiro da Clari, da Justiça Federal que nós trouxemos, Justiça do Trabalho, Polícia Federal, aumentamos o tamanho do fórum para sair de 3 varas para 9, depois Centrão Especial. Nossa, foi E a saúde, e a saúde crescendo com esses médicos especialistas, desde oncologia até outros, aquilo a cidade não sentiu e aí começou a entrar o dinheiro limpo dentro do caixa. Isso é liderança, né, Nilson? Porque veio a dificuldade, crise, né? Veio a dificuldade e ali mudou a naquela economia da cidade. crise você enxergar outro. E claro que sempre a Renata do seu lado apoiando, né? Porque eu sei que a mulher tá sempre ali no apoio, né, Renata? Eu sei disso. A equipe foi fantástica. A equipe fala, né? Eu sempre falo do Helder, a sensibilidade dele, ele sentava na mesa e ficava ligando para o Brasil inteiro para tentar trazer um médico. Tinha médico que ganhava ali na região de Paranaí, Alta Floresta, R$50 mil, R$60 mil para ser médico clínico, e não vinha médico. O concurso público foi a grande sacada, porque eles queriam ter segurança. Então, os melhores especialistas vieram devido ao concurso público. A gente fez 7 concursos públicos. Todo ano nós fizemos concurso público para saúde e para educação. Foi a gestão que mais teve concurso público. Fez? Não, nunca teve igual. Então, isso manteve uma estrutura funcional muito maior. E a prefeitura, que a gente não acreditava, arrecadava 3 milhões por mês, hoje arrecada 4 milhões e meio por dia. Então, é um avanço, né? Não dá para entender, às vezes, por que não faz, né? Porque, poxa, é uma loucura, né? A reestruturação e tudo. E fazendo asfalto comunitário. Você não consegue fazer, pede para o outro, mas não deixa de fazer. As parcerias, né? Parceria, ali fez muitas parcerias aqui também. PPPs, né? E Sinop se tornou esse polo que só poderia ter essa alternativa, entendeu, Ju? Porque, na verdade, nós sabíamos que não poderia ser o maior produtor de soja, que já era Sorriso. Nós não seríamos maior em agroindústria. Mas a capital do Nortão já era... Já vinha... Quando que criaram esse título? Esse título foi lá atrás, na época. Já entrou quando emancipou. Porque ela já era maior que Sorriso e Lucas, né? Sim, sim. E acabou que virou capital do Nortão pelo tamanho, pelo movimento do setor madeireiro. Nilson, ela tá grande, hein, Renata? Outro dia nós fomos para lá, meu Deus, cada vez que nós vamos a Sinop... A cidade cresce, né? Ela tá maior. Bairros novos. E começou a verticalizar bastante forte agora, né? Mas a gestão, tudo é base, né? Alguns pontos é muito importante quando a gente lembra. Por exemplo, eu mudei a lei radicalmente no primeiro dia de mandato sobre loteamentos. Tinha 60 loteamentos regulares quando eu assumi. Regularizamos 48, 50 durante o mandato. Foram 48. E mudamos a lei proibindo qualquer novos loteamentos que não tivesse asfalto, água tratada. E aí nasceu os condomínios no meu mandato. Com 6 meses de mandato, nasceu o primeiro condomínio, Pomo Adriano. E aí eu prometi que levou asfalto até lá. Fui conseguir fazer no último ano, praticamente. Mas falei que ia fazer, fizemos. E essas pavimentações estratégicas, até o aeroporto, até a faculdade, as escolas nos bairros. Então, as escolas só queria fazer ali no centro, fizemos escola lá no bairro, lá longe, posto de saúde lá longe, onde atendia as pessoas ali perto. Então, isso fez uma diferença econômica. O que eu falo para encerrar aqui, essa parte, é de que a educação e a saúde em Sinop foi uma estratégia não só humana, foi econômica. Ela foi a grande virada de chave para Sinop foi a saúde e a educação. E aí levamos as faculdades. As faculdades que estão lá, quando levou, dando terreno, bancando, fez a grande diferença. Que atrai, gente, não, cada aluno que chega para estudar na cidade, ele traz no mínimo, fora o curso, fora tudo, no mínimo ele deposita para a cidade R$1.700, a média. Sim. A média. Então, leva, né? É diferente, é bem diferente. A educação e a saúde ela é fantástica para poder tornar uma cidade com qualidade de arrecadação. Então, não caiu a arrecadação de serviços. Prestação de serviço. Ô, Nilson, tá. E eu vou fazer uma pergunta aqui. As eleições se aproximam no próximo ano, né? Qual é a sua pretensão? Vem a candidato a federal? Na verdade, meu federal era o Ari, né? É que você perguntou, eu já vou desmoralizar vocês aqui publicamente, né?
Trabalhei de tudo para o Ari ser o federal desde 2022, tá? Só para deixar registrado. Você já está trabalhando, você é federal. Falei, renuncia aí o último mandato, o último ano, vai ser federal, meu federal. E o Ari, claro, ele tomou uma decisão que essas coisas não se explicam, né, Ari? Matemática. Eu acho que não é nem matemática. Que a Renata ajudou daí a fazer os cálculos. Ela gosta de matemática. Você tem uma chance grande aí. Olha aqui. Na verdade, Ari, assim, eu acho que isso não é número, não. Tem pessoas que isso aí é sentimento, é intuição, é feeling, é outra coisa. Tá? Eu acho que você decidiu por outras razões. Eu não acredito que foi por matemática, você ganharia para federal com o pé nas costas. Eu não tenho dúvida da tua eleição para federal. Mas é uma decisão que você tomou e isso deve ter alguma coisa carregada junto, muito importante. Deve ter uma missão aí junto que a gente ainda não visualizou. Mas a minha história de decisão é o seguinte, eu realmente não era candidato. Em 2022 eu decidi não ser candidato, eu perdi uma eleição para Senado em 2018 e 2020. Então... Eu perdi a eleição, mas ganhei um presente enorme na minha vida, que é deslumbrar e vislumbrar uma outra situação de vida, ficar perto da minha família, ver meus filhos entrar na adolescência, eu acompanhar esses 6 anos de vida deles aí, que foi presente de Deus. É verdade. Você passou a assessorar a CNA, né? Aí eu sou chamado para eu sair do mandato, porque você perde a eleição, ninguém liga para você perguntando o que você precisa, né? Você sabe disso, né? Verdade. Não, a galera nem liga. Não, nem liga. Não, você perde a eleição, o cara fala, esse cara tá cheio de dinheiro. Eu preciso trabalhar, você também precisa trabalhar. Entendeu? Então, naquele momento, eu e a Renata ali dentro de casa, acabou a eleição, eu falei, bom, a gente precisa sair do apartamento, que era funcional, lá em Brasília, precisa morar, vamos para Sinop e tal, mas vamos esperar, porque eu vou trabalhar, né? Minha vida estava dedicada à política naquele momento. Tinha uma reserva, lógico. Vê se meu irmão me chama para pintar a parede. Vamos ver se meu irmão agora meu irmão já está em outro patamar, está com a indústria de biomassa. Você podia vender leitão. Podia vender leitão, era uma boa, que tinha uma boa conexão, bom argumento. Bom marketing. Bom marketing. E aí aconteceu da CNA me convidar para ser consultor da presidência da CNA. Foi um convite maravilhoso, que eu já comecei... O que é a CNA? A Confederação Nacional da Agricultura é o maior representante, é o representante legítimo do produtor rural brasileiro, né? Que é um sistema que é a Confederação Nacional, vem a Federação, que é a FAMATO e Mato Grosso, no caso, e os sindicatos rurais que estão em todo, é um sistema só. Então, todos eles estão interligados aí numa estrutura política privada, né? Dos sindicatos, federação e confederação. Eu fui convidado por algumas razões. Eu fui o parlamentar que mais apresentou propostas para o agro durante o meu mandato. Foram mais de 150 propostas. Até hoje, ninguém me bateu mais. Aliás, é uma matéria ontem na Folha de São Paulo que eu recebi, que o agro não foi a prioridade da bancada federal, infelizmente, em termos de propostas. Foi outras áreas importantes, como saúde, educação e outras, mas o agro não foi a prioridade em propostas. Eu ainda estou o recordista desses números. E aí a CNA me convida, porque eu tinha sido presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária também, e aí me convida para ser consultor. Estou lá até hoje fazendo consultoria, né? Achei que ia durar 1 ano, já estou há 6 anos lá fazendo isso. E depois disso apareceu outras coisas, né? O Ari me trouxe o pessoal dos vinhos aí. Sim. O Ari me apresentou para eles. Eu também já vou para 3 anos já, né? Nilson, e essa história do vinho muito interessante você fazer uma fala sobre essa questão, porque o Brasil, dizem que nós temos que consumir... Você está legislando em causa própria, Ju. Tá? Ela quer baixar o Falou vinho. em vinho. Não é? O vinho é um alimento, né? E no Brasil... No mundo é cultural, na Espanha, na Itália, no Portugal. Todo lugar. E no Brasil não se consome tanto o vinho brasileiro porque é muito caro. E daí o Ari te apresenta essa situação e você abraça essa causa, né? E defendemos o vinho para a cesta básica no Brasil. Aí a dica. Porque tem muitos flavonoides, faz bem pro Você tem ideia, o suco não estava na cesta básica. Nós colocamos nesse trabalho. Vamos pôr o vinho também. Já está incluído. E o vinho, nós estamos trabalhando também para reduzir esse imposto, que é covarde. Você paga no máximo 8% de imposto no vinho chileno e paga 50% do imposto no vinho brasileiro, fabricado aqui, Por quê, né? com a produção aqui, com a mão, com a história, com a cultura, principalmente do nosso povo do Sul, Sim. Rio Grande do Sul e Santa Catarina e tudo mais. Mas hoje nós temos produção de vinho no Brasil inteiro, em 19 estados.
Na Bahia, vinhos maravilhosos. Minas Gerais acabou de ser premiado mundialmente com vinho, né? E eu acabei entrando nesse mundo, um presente aí dado pelo Ari Lafin, que me apresentou para eles. E aí acabou que isso foi ampliando, era só na questão tributária. E acabei entrando na situação estratégica deles também e acabei entrando na vida deles. Agora também da uva, do vinho. Estive agora há 2 semanas lá em Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Vacaria. Fui conhecer a turma da maçã, que também querem entrar agora. Então, assim, e acabou que minha vida, nesses 6 anos, entrou 100% na iniciativa privada. Então, eu não estou no serviço público desde essa época. Em 22, decidi não ser candidato a deputado para ficar justamente lidando e estruturando a minha vida e com a minha família. E agora, em 2026, e não é aqui uma acusação, mas devido ao recuo do Ari para estadual, eu me senti cobrado. Falei, mas peraí, quem que vai para federal desse time todo? A região norte de Mato Grosso é o maior colégio eleitoral contando o Médio Norte para cá. Do estado, maior colégio. Tem um representante, deputado federal, que é um deputado, que é o Juarez, mas, tipo assim, para Sinop, ele fez 15% dos votos na última eleição. Eu acho que nem ele se sente representado, nem representa. E tomara que faça mais votos, eleja também na próxima. O Nortão precisa de 2, 3 federais lá. Então, eu me senti cobrado, eu me senti assim, falar, poxa, eu não posso, se eu cheguei onde eu cheguei até aqui, é muito só por causa da política, né? A política me tornou uma pessoa conhecida no Estado, no Brasil, e ter essa relação, essa inter-relação nacional, e até fora do Brasil hoje, que eu levei um instituto que eu presidi para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, Paraguai. Então, essa relação, eu falei, poxa, não vou ficar fora. Primeiro, que para mim não é nem um sacrifício, eu gosto. É chamar o pescador com febre para pescar, ele vai com febre, mas vai pescar. E eu sou esse pescador da política, e eu gosto de fazer isso. Dei esse tempo, então decidimos, né? A Renata autorizou. Eu ainda estou aí no convencimento com meus filhos, que agora já tem mais de 18 anos, né? 19, estão meio assim, com a boca meio torta ainda. Pai, que sabe mexer com isso, né? Porque tá muito ruim esse conflito, essa brigaria, essa coisa toda. Aí, mas eu decidi colocar meu nome. Com isso, coincidiu de eu ser convidado por alguns partidos, né? Como o Ari foi convidado por vários. E eu decidi ir para o PP, o progressista, convite do Cidinho Santos, do próprio governador Mauro Mendes, da Tereza Cristina, que é senadora, que é uma amiga, e ela é do PP e outros amigos. Eu decidi assumir a convite, a presidência do PP estadual, União Progressista, que federalizou com a União Brasil, então se virou União Progressista. Então o Mauro Mendes é presidente da União Brasil e eu me tornei presidente do PP. Então esse time aqui vai organizar uma chapa de federal, de estadual e quem sabe de senador, e vamos pensar para governo também, tudo sentar na mesa com todo mundo junto. Amém. E disputar a eleição de deputado federal, retornando aí, né, para ver se tem aprovação hoje do eleitor, né? O senhor eleitor é que decide quem que vai ganhar, quem vai perder. Mas eu vou colaborar. Se eu não colaborar ganhando a eleição, eu colaboro pelo menos com as minhas ideias, com as minhas propostas, né, e fazendo os debates que precisa, que eu quero ajudar Mato Grosso e minha região. É essa mentalidade que o nosso povo brasileiro precisa entender, que nós temos que ter, né, Renata? Essas lideranças lá que pensam num geral. Porque, eu não ganhei, que se dane, eu quero que vá mal. Não, é essa liderança que a gente precisa. Eu perdi e continuei ajudando o setor. Não elegeu, né? Na eleição, o processo eleitoral, ele tem que ser rico, né? Tem que ser. Ele tem que... Nós somos uma democracia muito jovem. Sim. Mas eu falo, mas a cada eleição, a gente passa pelo exercício, né, de aprender um pouquinho mais sobre a democracia, né? Além de respeitar o que pensa diferente, né? E a gente discutir ideias, isso é muito importante, né? Tem que ter a mente aberta para quem não entrou estar contribuindo, e quem está lá aceitar de quem tem experiência, né? Exatamente. Aceitar ideias. O Ari está preocupado com o horário aqui, mas ele já tinha me dado o recado. Mas assim, o Roberto deixa a gente ficar mais um pouquinho aqui. Não, eu quero agradecer. Nós vamos ter outras oportunidades no decorrer do ano. O nosso podcast hoje é bem compartilhado e bem assistido. Graças a Deus. A gente tem viajado bem aí a Cuiabá, esse dia tivemos em Alta Floresta também, dessa pré-campanha, e o pessoal está assistindo, está compartilhando, então eu tenho certeza que devem estar nos assistindo nessa véspera de Natal. Eu quero agradecer a sua presença, da Renata, mais uma vez, e
e dizer que a gente tem um carinho especial por vocês, tá? E espero que Mato Grosso, na próxima eleição 2026, a população seja iluminada e saibam escolher os melhores para o governo do estado de Mato Grosso e para governar a nossa nação. E você é um dos melhores, Nilson. Não porque eu estou na sua frente como amigo, mas principalmente pela sua forma de agir com a política, com seriedade, dedicação e principalmente entregando o resultado não só para o setor do agronegócio, que é um setor que a gente respeita demais da conta, que a base de tudo é o homem do campo, o homem e a mulher do campo. Muito obrigado. Mas a população como um todo, em todas as áreas da saúde, da educação, da assistência social, você é um humano maravilhoso. Então, a você eu quero te agradecer. Obrigado pela presença, Renata. Muito obrigado. Obrigada Eu vou deixar vocês. Renata, eu quero fazer uma pergunta. O Nilson lava a louça? Gente, Deus preparou o Nilson, esse homem para minha vida, porque eu detesto lavar louça. Ele falou: não, minha filha, eu vou te dar um marido que é lavador profissional de louça. Aê! Então, Ari, você aprendeu a lavar louça com o Nilson? Não, nem conhecia o Nilson. Eu já lavava louça em casa. Lavar louça para mim é uma terapia. Mas você vê como é que a tampa é a panela, né? Eu não gosto de varrer, de passar pano, essas coisas. A Renata gosta. Eu gosto. Ela gosta de fazer a parte da... Eu gosto de lavar louça, tá tudo certo. Mas, ó, vocês vão encerrar, eu não posso deixar de desejar um Feliz Natal e dar uma informação aqui para a região que é importante. Eu comecei uma luta em 2014, 15, com uma estrutura para trazer radioterapia, para completar a quimioterapia que nós levamos quando eu fui prefeito, que é o tratamento de câncer. Meu pai morreu de câncer, minha irmã teve câncer, e assim, eu sei que é uma coisa que tem que todo mundo sair daqui, mas a notícia boa para essa região é que a radioterapia está instalada já no Hospital Santo Antônio de Sinop, que foi uma luta nossa, 2014, 2015, do meu gabinete, e que já está pronta, e em março passa a funcionar, já credenciada, a radioterapia aqui para essa região inteira. Então, as pessoas precisam desse tratamento a partir de março, além da quimioterapia que já acontece, atende mais de 500, 600 situações mensais de químio, agora tem a radioterapia a partir de março de 2026 em Sinop, no Hospital Santo Antônio. Que notícia boa, Nilson. Parabéns. Parabéns. É uma notícia que não pode deixar de dar. Feliz Natal, né, para todo mundo. Feliz Natal. Mas, Nilson, eu quero, antes de encerrar, eu quero que a Renata e você deixem um recado aí para a população. Ouvindo a história de vocês, que foi superação em todos os sentidos, né? Um desacreditado se tornando vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, presidente da CNA. FPA, presidente da FPA e consultor da CNA. Olha aí, olha quanta coisa, né? A Renata com 2 faculdades, a família unida. Eu quero que vocês dois deixem um recado aí para a população, para quem está nos assistindo, e um recado aí para o final de ano também. Bom, vamos lá. Como a gente começou falando do final do ano, né? Vamos encerrar falando um pouquinho de mais um ano que se encerra. Ontem a gente estava conversando sobre isso e me veio muito na memória, assim, né? Às vezes as pessoas passaram, por um ano de superação, né? Que talvez um ano que não foi muito fácil, a gente não sabe o que aconteceu com o outro, né? Ou talvez um ano que foi de sucesso. Mas eu falo, quando a gente chega nesse momento, né, que é o momento de iniciar um novo ciclo, e eu acho que isso é muito válido, né, a criação do calendário, né, para a gente ressignificar algumas coisas, né, olhar um pouquinho a história. E também, eu falo, às vezes a gente fica muito com a mente, às vezes, voltado para o negativo, mas na Bíblia, independente de religião, fala que quando a gente agradece, e isso não é só técnica da Bíblia, né, eu acho que tem muitas técnicas modernas hoje que ensinam, quando a gente volta a cabeça da gente para o agradecer, parece que tudo muda. Então, agradecer pelas pequenas coisas, eu acho que faz uma diferença danada. Quando a gente acorda já pensando, eu agradeço por isso, por aquilo, coisa simples. Sim. Eu falo que isso é uma coisa que a gente pode implementar, assim, para o próximo ano, né? Para esse final de ano e para o próximo ano de 2026. E o meu recado, assim, para a nossa população, né, de Sorriso, de Sinop, de Mato Grosso, é que a gente possa viver isso, né? Viver um pouquinho a mais com quem é importante para a gente, olhando para o próximo, dando um pouquinho da gente para o outro.
Amém. E que a gente possa ter um Natal abençoado aí por Deus e pelo menos Jesus. Amém, amém. Bom, eu acho que o agradecimento é uma porta para o perdão, né? Que é imprescindível na vida da gente. Tem gente que não sabe viver isso. E o perdão, ele é uma coisa fundamental, imprescindível para você de fato ser feliz, né? Você precisa se perdoar e perdoar o outro, em qualquer sentido. Num momento, num período de intolerância, de falta de paciência que tá, de tanta divisão, religiosa, política, guerras no mundo e tudo mais, se nós aqui no Brasil que temos o privilégio de não ter guerras, o privilégio de não ter vulcões, o privilégio de não ter tempestades que matam as pessoas todos os dias, como acontece em tantos lugares, uma terra abençoada como essa, nós pelo menos temos aí o pequeno sacrifício interno de dizer, olha, eu preciso aprender a viver com o perdão, porque você perdoando, você é um ser humano melhor para a tua família, você é mais leve, você não é carrancudo, você não fica com aquela dor o tempo todo, você não vai para a cama levando aquele teu inimigo na cabeça, né? Porque isso só faz mal para você, igual tomar veneno, aquele que o outro morre. Então, eu acho que esse momento do Natal que a Renata fala de ressignificar, é isso, é buscar dentro da gente que ser humano que eu posso ser melhor, para ter a paciência, para ser essa pessoa leve, para o sorriso estar no meu rosto de forma espontânea, para o meu filho ficar feliz comigo, meus amigos ficarem felizes comigo, falar, esse cara vale a pena conviver com ele, que ele é do bem, ele é a pessoa do bem, e nós todos somos, nós só precisamos tirar esse peso, essas dores que às vezes a gente carrega no coração da gente. O Natal é para isso, o Natal é para você enxergar o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e falar, poxa, ele sofreu muito, ele levou martelada, cuspida, tapa na cara, porrada, molhou, falou, eu perdoo vocês, vocês não sabem o que fazem, né? E vamos embora tocar a vida. A vida é para ser feliz, né? A vida não é para brigar com ela, é para brincar com ela, para se divertir com ela, é para você transferir o máximo do que você tem de bom para os outros, né? E não carregar coisa ruim dos outros. Descarrega isso, pega essa caçamba de coisa ruim, descarrega ela e vamos ter uma vida maravilhosa aí pela frente. Então eu acho que a mensagem é apenas essa, seja feliz com o que você tem, né? Seja feliz com o que tem. O infeliz, ou a tristeza é a doença, quando você está na UTI, quando você está passando momentos que você não consegue reverter, porque você não tem força para isso e nem poder para isso. Mas o restante você tem o poder. Se você está respirando, se você está comendo, bebendo, se você está falando, você tem poder para poder reverter as coisas ruins dentro de você. A doença é que às vezes você não tem, né? Então, Deus abençoe aí nossa terra, nossa gente, né? E abençoe todos nós nesse futuro e as eleições de 2026, que seja uma eleição realmente de muita... Para discutir o país e discutir as pessoas. E que não seja uma eleição só da guerra, da briga. E que possamos entrar aí em 2026 com o pé direito, né? Amém. Amém. E eu quero falar que, como nós somos amigos, eu acompanho vocês também nas redes sociais e eu vejo o quanto vocês creem em Deus. Né? Deus está sempre presente na vida de vocês, nas redes sociais, mas como nós conhecemos vocês, eu sei que Deus está presente verdadeiramente na vida de vocês, né? Então, parabéns. É isso que a gente quer dizer para as pessoas. Às vezes tem que dobrar o joelho. Eu muitas vezes já me aconselhei com a Renata. Renata, não foi? E a Renata sempre me deu conselhos bons e eu te agradeço muito, viu, Renata? Às vezes a gente está meio deprimido e a gente precisa de pessoas. Não somos de conviver todos os dias, porque vocês estão em Brasília ou em outros lugares, mas a amizade é essa amizade verdadeira, né, Nilson? Que quando você manda uma mensagem, a pessoa já entende, já te dá uma palavra de amor, de amizade, de Deus, né? Então, eu quero agradecer vocês por terem aceito o convite de estarem aqui conosco, né? Vocês são pessoas incríveis que nós amamos muito, né? De verdade. Desejo que 2026 seja um ano de muito sucesso, de realizações e o amanhã a Deus pertence, né? Que Deus conceda a vocês todas as vitórias e glórias. E a quem está nos assistindo, né, Eri, desejamos um Feliz Natal, que Deus esteja no meio de vocês, que Jesus Cristo nasça no coração de cada um. Como foi falado muito aqui, perdoe, ame, esteja com pessoas que te amam e respeite muito a família. A família, quando você mais precisar, é a família que vai te dar o sustento. E Deus, né? Então,
Feliz Natal a vocês, muito obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais, no nosso podcast, através do YouTube, do Face, do Instagram. Pode escrever carta. Pode escrever carta, pode mandar presente também. Né? Sinal de fumaça. E continue nos dando. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos mandando dicas de entrevistas, de assuntos para nós falar. E onde a gente vai, as pessoas estão acompanhando. Então, muito obrigada aí. Desejamos a vocês um Natal abençoado junto com as pessoas que você ama. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu.